Ah, Amém. entramos Deus com agora. todos. Boa noite aí. Fazeres, meu caro. Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz? Aumenta um pouquinho. Que bom. Prazer imenso ter o irmão aqui conosco no Conservatório. Prazer imenso ter o irmão aqui no Conservatório Imperial, viu? O prazer é nosso também. Deus abençoe a todos. Amém, meu caro. O irmão Josué é um carregado regional de alto gabarito, conhece muito de música e ele é parceiro nosso e faz essas batutas artesanais aqui que são fantásticas. Então, todos vocês que quiserem batutas, podem procurar direto ele. Inclusive, quando a gente presenteia, né, algum aluno que vem escrito aqui Conservatório Imperial, ele mesmo já envia, ele faz, ele personaliza. As batutas dele, irmãos, têm um ponto de equilíbrio excelente. Os irmãos vão gostar bastante, sabe? Isso é muito importante na batuta. Mas se a gente começar o nosso bate-papo com Josué, perguntar para o irmão como que o irmão começou na música, Isso como que foi o faz início tempo, dos hein? estudos dele. O irmão podia contar para nós? Pouquinho tempo. Eu comecei na música, eu mesmo comecei com 13, 14 anos de idade, né? 13 anos. Com 14 eu batizei, 15 já oficializei e na época do Bono, né? Tudo muito diferente de hoje. Meninada na escola, na escolinha, queria saber era de competição, né? Era estudar as lições, cada dia um passava uma lição, e quem chegava na 78 primeiro, quem gravava 78, e aquelas fases, né, de reunião, culto, era bem diferente de hoje, né? Mas foi muito bom, né? Que Na época eu bacana. era E, da Vila Rica, setor freguesia do Ó, e a meninada que aprendeu com a gente na época, hoje é tudo ancião, cooperador, regional e bastante ainda, tudo da mesma época. que legal. Poxa, que legal. E no início, irmão Josué, o irmão vê que era mais difícil ter Ah, acesso não digo ao nem mais conhecimento difícil, do acho que não que tinha hoje em dia, acesso, por né? exemplo? Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha. Quem quiser estudar tinha que procurar um conservatório, né? Fora disso, não tinha outro conhecimento, né? Hoje está bem diferente, né? Muito mais fácil, né? E era também, imagino que muito Na época, caro quando eu tinha até ter 15 acesso a anos, esses eu procurei um conservatórios, né? conservatório. Eu cheguei a fazer, acho que em poucos meses, ali no Vila Lobos, na Avenida do Estado, né? Aí, isso eu tinha 15 anos, eu cheguei até a tocar na banda com ele lá, mas Isso. assim, bem iniciante mesmo, bem, sabe? Mas depois também não dei conta, parei, fiz só 6 meses e os únicos que tinha eram o Vila Lobos, mais conhecido, né? Tinha um ou outro só, mas era muito poucos também. Poxa, que bacana. E para quem não sabe, o irmão Josué ele tem um trabalho muito bacana de E a ensino de gente faz uma parte música da para inclusão, né? quem é Mas mais cego, não é, irmão voltado para Josué? surdos e para cegos, né? Ou seja, na música língua de sinais e a música para cegos na musicografia Braille, ou no mais dito decorado também, né? Porque a musicografia Braille, que para cegos nem todos têm acesso, né? Muito pouco. E hoje na congregação dos nossos músicos que nós temos, 99,9 não conhece a musicografia Braille, está começando a aprender agora. Então foi tudo na percepção musical mesmo, tudo no decorado, e agora que os institutos estão começando a difundir, a ensinar a musicografia Braille, né? E a música na língua de sinal também. Até então não tinha, e foram criados alguns E sinais, junto com nossos irmãos surdos, músicos e organistas, que são surdos já, né? Com uma turma. Aí já foi elaborado alguns sinais, e estamos em fase de elaboração de mais um tanto de sinal também. Isso na parte da surdez, né? E que bacana, agora com a vinda do MSA também, que como teve a bacana. última reunião online, que eu falei na última reunião, e está em fase de elaboração também o MSA.
na língua de sinais e na musicografia Braille também. Fantástico. E o irmão que tem muita experiência, né, para ensinar isso, para os músicos ensinarem, tem que ter uma boa didática. Como que funciona essa transmissão? Porque agora a gente vai fazer o Festival da Regência, né, na semana que vem, a partir da quarta-feira. E uma preocupação nossa é a forma como transmitir o conhecimento para que todos entendam. Nessa inclusão, é, como que os irmãos usam essa Então, como é tudo didática, né, muito para novo facilitar e para é todo mundo difícil entender, para de todo mais mundo, né? idade? Até na área da educação mesmo, se for ver no geral ainda, vamos dizer lá no ensino regular, até os professores têm muita dificuldade com a inclusão, porque é tudo muito novo, entendeu? É tudo muito difícil. Então, na congregação, eu sempre aconselho nas reuniões que eu faço, quando a gente se encontra, alguns ensaios também, eu sempre falo que não tem receita pronta, né? Porque cada um é cada um. Cada uma pessoa com deficiência tem a sua especificidade, quer seja nos transtornos do autismo ou até mesmo na surdez e na cegueira também. Então, não tem receita pronta. Então, sempre aconselho, ver o que o candidato tem para te oferecer, para você oferecer para ele. Entendeu? Então, é um trabalho assim, bem individual e assim com bastante esforço de ambas as partes, né, sabendo que não é difícil. E nós, na nossa condição, que nem eu sempre falo, nós não prometemos que ele vai ser um músico, ela vai ser um organista. Nós prometemos dar o nosso máximo, cada um instrutor encarregado. Agora, quanto ao tocar, aí vai depender da pessoa, entendeu? Eu sempre falo muito também uma frase que nós temos que trabalhar sempre com as possibilidades, né, e não com as dificuldades. Então, a partir desse conceito aí das possibilidades, eu acredito que cada um vai ter que se esforçar de ambos os lados para sair um resultado, né? E também não significa que a pessoa é cega, que é surda, que ela vai ser um músico, um organista. Assim, no nosso meio também, nos genes, como tem aqueles que não são para música, todos sabemos disso, né? A música é para todos, mas nem todos é para música. Então, pode ser que, às vezes, muitos têm aquele mito de falar, o cego ele tem uma percepção, ele tem ouvido absoluto. Não, isso é um mito. O cego, uns têm facilidade, outros não. O surdo também, uns têm facilidade, outros não. Então, é relativo. Então, sempre trabalhar nessa hipótese aí, trabalhar sempre com as possibilidades, né? E nunca ter uma receita pronta e cada um dá o melhor do seu para poder ter ter um bom resultado, né? E outra coisa muito importante também que eu sempre falo, nos resultados. Muitas das vezes bate numa tecla que tem que ser assim, tem que ser assado. Eu sempre falo assim uma frase que se o aluno não aprende da forma que a gente ensina, vamos ensinar ele de uma forma que ele possa aprender. Então, tem que mudar alguma coisa, algum método, algum jeito, vamos tentar ensinar de uma forma que ele possa aprender. Eu sempre prezo muito o resultado, entendeu? Isso é muito importante. Nossa, perfeito. Só com isso que o irmão falou nesse começo do nosso bate-papo já dá para todo mundo aprender muito. O irmão sabe que quando eu dava aula de regência presencialmente, hoje é só online, né? O irmão José sabe, a gente já teve mais de 2.000, praticamente 2.000 alunos de regência, né? No Conservatório Imperial, que é 100% online. Inclusive, fica o convite para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente vai ter agora o Festival da Regência, de forma totalmente gratuita, vai ser no YouTube, né? Talvez aqui também, aberto a partir de quarta-feira, dia 5. E a gente tem, irmão Josué, um aluno que é cego. Ele é cego e ele tem, salvo erro, 5% da visão. Então, o que, que ele faz? Ele põe uma televisão gigante e praticamente gruda Uhum. o olho na televisão e faz os gestos comigo. E quando eu dava aula presencial, eu tinha uma senhora que regia um coro na Assembleia de Deus, que era a minha aluna, e eu ensinei ela a reger, conduzia, né? Eu punha a ponta dos meus dedos na mão dela e fazia junto para ela acompanhar. Olha que interessante, é exatamente isso que o irmão falou, da gente mudar Sim. a É o maneira nosso de caso. ensinar Nós para quem vai se temos adaptar. alguns regentes já na condição que são cegos total, uns encarregados, outros instrutores, né? Que são amigos meus, nós sempre estamos juntos. Inclusive tem o Felipe da Bahia, que
esteve comigo 10 dias, fomos no Paraná numa missão junto, e semana que vem também eu vou estar com ele lá no Pernambuco também. E ele é interessante, porque ele tem uma regência perfeita, muito boa, e sempre ele pergunta, José, o que eu preciso de melhorar? Aí às vezes eu pego na mão dele, eu faço uma regência, eu faço a minha, eu explico para ele. Ficamos essa semana aqui 10 dias juntos e foi bem produtivo, né? Para ele e para mim também. Aprendi muito com ele e algumas coisas nós vamos passando, ele vai pegando, uma na mão do outro, vai acompanhando. Porque não adianta, a regência é assim, ele não está enxergando, a pessoa não está enxergando, né? Então tem que apalpar você, ver sua mão, ver sua expressão, para ele poder sair bem também. Exatamente, meu caro. Diante disso, às vezes eu até fico, em alguns pontos, chateados, porque eu vejo o esforço desses irmãos com toda a dificuldade que eles têm. E às vezes eu vejo um pessoal sadio, bem e tal, e não quer estudar, não quer aprender, não quer melhorar. A gente fala, poxa, é só aprender hoje, como nós falamos, está tão mais fácil, né? A gente tem alunos espalhados no Brasil inteiro. Aí, diante disso, fazer uma pergunta para o irmão. Qual a importância, na visão do irmão, do músico, do instrutor, saber também a regência para ele entender melhor o encarregado regional, o irmão, o local, quando ele estiver O lá no saber, a banco? regência é muito importante para ambas as partes, né? Porque quem está recebendo e para quem está transmitindo, né? Porque às vezes a pessoa está lá embaixo, o músico está recebendo, o organista às vezes não entende a marcação, fica difícil a compreensão, né? E para quem, os encarregados também é muito importante para poder saber o que está transmitindo para a orquestra absorver, porque não adianta o encarregado do maestro fazer gestos e do outro lado ninguém está entendendo ele. Eu acho que tem que ser recíproco dos dois lados, tanto quem transmite quanto quem recebe, né? Por isso que é a importância de uma regência clara, objetiva, para que quem está lá do outro lado possa também conseguir acompanhar, né? Exatamente. E olha que interessante. A gente percebe que hoje nos ensaios os músicos querem tocar bastante, que muita falação, né? Às vezes o músico não gosta, tal. Poxa, eu queria tocar e não é verdade. A gente concorda que saber Sim, reger vai fazer o sim. encarregado falar menos, porque O ele que já faz o acontece, gesto claro. alguns irmãos que eu estou um pouco olhando aqui, do Paraná, que está presente na live, acompanhou nós lá do Paraná, na regência, que todo mundo admirou, eu também, é que eu não queria muito que o Felipe tivesse presente que hoje, mas acredito que não está. A regência dele é tão clara que a entrada dele, tipo assim, todo mundo entra exato, para exato, porque ele tem uma forma de saída, a respiração, que você sempre fala aí nos cursos, aquela respiração de entrada, ele dá aquela respiração que não tem quem entra antes e depois, entendeu? E ele é muito perfeito, ele, as entradas, então isso é muito importante para quem está do outro lado, né? Até um dos anciãos de uma dos ensaios falou, por que todo mundo presta atenção nele? Só porque ele é cego? Não, ele tem uma forma de regência que todo mundo pega muito bem, entendeu? Sabe? Vai prender atenção. E Muito. sabe prender a atenção, né? Que bacana, que legal. O irmão está conosco no Fórmula da Regência. Né? Como a gente sempre fala para praticamente todos os nossos alunos, se não fosse dar uma palavra de incentivo para quem ainda não decidiu aprender regência, está com receio, tá? Que o irmão diria, por exemplo, né, de uma palavra de Eu incentivo diria para a assim, pessoa falar, não, eu vou eu aprender conheço regência agora. você do Conservatório, Felipe, o Murilo, todos aí. A forma de que ser explicado é uma forma assim simples, que dá para todo mundo absorver, e uma regência, uma clareza, entendeu? Que assim seria muito importante mesmo. A forma que vocês passam é muito interessante, porque condiz com a nossa realidade do nosso dia a dia. Porque muitas vezes fica com aquele medo, não vou fazer regência porque ele é profissional, e na igreja